Bom, vamos lá então. Esse é o Dica Incerta e o tema de hoje são passeios guiados. Bom, esse tema é um pouco polêmico. Eu vejo muita gente na internet criticando os estilos de passeio, sendo que muita gente só fez ou passeio guiado ou passeio sozinho. Eu já fiz muito dos dois, na verdade, de algumas maneiras diferentes, porque eu sou guia de mototurismo, eu já adquiri uns passeios guiados no Brasil e no exterior, e eu também costumo viajar muito sozinho, principalmente para fazer o levantamento para os passeios que eu vou guiar. Então eu vou falar para vocês um pouquinho das diferenças dos estilos de passeio. Vamos lá? A questão número 1, roteiros. Bom, para fazer uma viagem bem legal de moto, o ideal é fazer um planejamento bem completo. E isso é um processo muito legal. Eu mesmo gosto muito de fazer. Você vai e começa a viajar antes mesmo da viagem, pesquisando onde você vai ficar, onde você vai dormir, o que você vai comer, as regiões que a gente vai atravessar. E muita gente gosta de fazer isso. Agora, tem muita gente que não tem tempo nem facilidade, então de repente a viagem guiada resolve esse tipo de problema. Outra questão é que as empresas que guiam viagem, como é o caso da TRX que eu trabalho, fazem o levantamento prévio antes da viagem. Então antes que a viagem aconteça, o guia vai lá, roda tudo sozinho, vê as condições da estrada, vê se o hotel que tem a foto bonita na internet está conservado daquele jeito, se a comida do restaurante é legal e tudo mais. O bacana disso é que quando a viagem guiada acontece, os participantes não correm o risco de não encontrar alguma coisa que esperavam ou o serviço não está adequado. Outra questão também é mensurar a dificuldade do passeio. Indo lá previamente, a gente vê como que são as curvas, se tem um off-road ali, se é difícil, se é fácil, o tempo que leva para percorrer todo o roteiro, e aí a gente planeja melhor as atividades e a sequência na qual a gente vai fazê-las. Dica: a maioria dos roteiros, principalmente os internacionais, são os mesmos para todas as empresas, porque eles são feitos muitas vezes e já estão bem afinados, bem alinhados. A diferença é que quando você contrata um guia, ele sabe aqueles detalhinhos que fazem a diferença. O melhor lugar para tirar uma fotografia, onde fica aquele melhor café, uma explicação local mais interessante. Bom, a segunda questão é suporte. Não é porque a gente vai viajar de moto que alguma coisa ruim tem que acontecer, mas a gente tem que estar sempre preparado para tudo. Então o viajante ou o grupo de viajante de moto tem que ter algumas expertises na bagagem, como navegação, pilotagem, planejamento, primeiros socorros, mecânica. A questão é que para resolver esses problemas durante a viagem, que às vezes você está num ambiente que não é muito parecido com a tua casa, com a cidade onde você mora, é preciso muita técnica e muita prática também. E o problema disso é que isso leva tempo e às vezes nem todo mundo tem essa formação para saber correr atrás do que é preciso lá na hora da viagem. Um feedback que a gente tem muito nos passeios que a gente guia é que o piloto fala assim: eu só preciso sentar na moto e eu sei que eu vou visitar o melhor lugar possível, sem me preocupar com segurança e tudo mais, porque tem alguém cuidando de mim. Isso não quer dizer que todo mundo que viaja com a gente não tem conhecimento nenhum de viagem, mas às vezes eles estão naqueles dias de férias, que eles não querem esquentar a cabeça, que eles deixaram o problema e querem só curtir. Então eles optam por um passeio onde tudo vai estar sendo pensado para eles. Outra vantagem dos passeios guiados: normalmente os passeios têm um carro de apoio que vai seguindo atrás. E esse carro ele é otimizado para atender durante o passeio. Então ele tem lugar para passageiro, caso alguém se canse ou alguma garupa não quer fazer aquele trecho de terra ou com chuva. Ele tem ali algum suporte de água, energético, alguma coisinha para comer. Ele pode ter uma carretinha ou mesmo no espaço interno ele já levar uma moto reserva. Então no caso dos nossos passeios, principalmente os internacionais, a gente tem essa opção. Caso alguma moto locada quebre, a gente já desce a reserva para dar suporte. Ou eventualmente, se a sua moto tem algum problema, a gente pode subir ela na carretinha ou na van e de repente fazer o conserto necessário, não na beira da estrada, mas num lugar mais tranquilo e mais seguro. Questão número 3, liberdade. Bom, esse foi um preconceito que eu também tive. Minha primeira viagem guiada foi um passeio que saía de Portugal e ia até o Marrocos, passando pela Espanha, e depois voltava até Portugal. E eu estava um pouco contrariado
de estar contratando um passeio em vez de fazer esse passeio por conta própria, apesar de ser um passeio bem técnico. O Marrocos, por exemplo, só fala francês e árabe e eu não domino nenhuma dessas duas línguas. Bom, cheguei lá no passeio achando que o tratamento ia ser militar, eu ia ter horário para acordar, eu ia ter que pegar a moto de tal jeito, eu ia poder levar isso na bagagem, isso eu não podia levar, inclusive até preparei minha garupa para esse tipo de situação. E chegando lá foi bem diferente. O guia era extremamente amigável e permissível, mesmo em relação ao horário. Se eu quisesse acordar um pouco mais tarde, ele criava ali maneiras de eu ter informação e de encontrar com o grupo depois. E mesmo durante a viagem, um bom guia ele vai entendendo a necessidade e os gostos de cada participante e vai adequando a viagem para que todo mundo seja bem atendido e encontre o que estava procurando. Dica: antes de adquirir a viagem, entre em contato com a empresa, se possível fale com o guia e esclareça as suas dúvidas. O guia vai te ajudar a entender se a viagem cumpre as suas expectativas, se o nível de pilotagem está adequado e você vai realmente ter na viagem tudo que você imagina. Questão número 4, grupos. Outro preconceito que eu tinha é que nessa mesma viagem eu resolvi em relação aos participantes da viagem. Eu pensava comigo, uma viagem guiada só vai ter coxinha, só vai ter gente que não está apta a viajar sozinho. E eu estava redondamente enganado. O grupo todo que estava lá era bem mais experiente que eu, inclusive muitos deles já tinham feito o Ushuaia, Alasca, que eu até hoje não fiz, e todos eram extremamente divertidos, cada um vinha de um canto do mundo, tinha uma experiência diferente, as conversas eram muito interessantes e todo mundo estava naquela vibe de viajar de moto e curtir. E a gente sabe que é difícil reunir um grupo de amigos para uma viagem longa, principalmente por causa do tempo. A gente sabe que hoje quem é rico é quem tem tempo, e é muito raro todo mundo conseguir organizar o mesmo período para viajar. As viagens às vezes são mais caras, depende da moto estar pronta, depende de equipamento, depende de um monte de fatores. Quando você contrata uma viagem guiada, o grupo ele se forma automaticamente. Então, uma boa oportunidade de encontrar novos amigos aí para viajar. Dica: tem muitas viagens que eu guiei, que eu fui lá, eu organizei, eu montei o grupo, que o grupo ficou tão amigo que eles passaram a viajar sempre juntos na sequência dessa viagem. Ou comigo, ou o grupo pegou o jeito de planejar e viajar sozinho e hoje eles viajam por conta também. Então, de repente, é uma oportunidade aí de montar um grupo que vai andar muitas vezes juntos ainda. Questão número 5, preço. Eu acho que essa é a questão mais polêmica de todas. Eu ajudo a vender os pacotes da TRX e às vezes eu vejo que muita gente não entende o porquê dos valores. Bom, quando a gente calcula o preço de uma viagem guiada, tem muita coisa que a gente tem que colocar ali dentro. Para começar, o valor dos guias, da moto, do carro de apoio, tudo que a gente está levando na viagem tem seu custo. E quando a gente fala em trabalhar com grupos reduzidos, a gente está dividindo todo aquele custo só pelos participantes do grupo. E também, além da equipe operacional, as empresas contam com atendimento financeiro, administrativo, tem também uma equipe de backstage que fica trabalhando para que a viagem aconteça perfeitamente. E além de tudo, se a empresa é séria, faz as coisas direitinho, a empresa tem que arcar com os impostos aqui do Brasil, que não são brincadeira. Por outro lado, tem alguns pontos que são favoráveis quando você contrata uma empresa para guiar aí a tua viagem. As empresas, por uma questão de volume, ela tem facilidade de negociação com hotéis, com restaurante e tudo mais. E às vezes consegue oportunidades que um cliente direto não consegue. Por exemplo, fechar um hotel por um dia durante um feriado. Normalmente os hotéis só querem fazer pacote com o feriado todo. Então a empresa que já frequenta bastante o hotel, de repente por conta do relacionamento, consegue umas oportunidades diferentes. Dica: uma vantagem de contratar o pacote guiado é que você consegue parcelar o pacote inteiro e muitas vezes sem juros também, o que você não conseguiria fazer se você contratasse tudo separadamente. Bom, essas foram 5 questões a respeito de viagens guiadas. Não necessariamente você precisa escolher um estilo. Você pode fazer uma viagem guiada, você pode fazer uma viagem por conta. O que eu sugiro aqui é um dia que você tiver a oportunidade, experimenta a viagem guiada, se você não experimentou ainda. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Dá uma ligadinha para mim, eu vou ter o maior prazer de apresentar os pacotes da TRX, ou se realmente você falar, não, meu negócio é ir por conta, eu gosto de planejar minha viagem e tudo mais, ótimo, isso é muito legal também. Só não esquece de me convidar para ir junto, beleza? Bom, é isso aí então.
Curta, comente, compartilhe muitos quilômetros com o destino incerto. Assine o canal do moto.com.br aqui, assine o canal do Destino Incerto também, para não perder nenhum vídeo, e a gente se vê na estrada. Vamos que vamos!